Então, quando os judeus hoje que são contra a existência do Estado de Israel são uma minoria, mas são bastante barulhentos, né? Porque quando eles aparecem, eles têm bastante destaque na mídia, porque eles estão fora do comum. Agora, tem também divisão, né, entre comunidades judaicas e as políticas do Estado de Israel. Lógico que as comunidades judaicas, na semana passada, eu tive uma conversa com um amigo, ele é presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo. E ele dizia o seguinte, hoje em dia, ele falou, eu não vou falar mal de Israel. Já tem muita gente falando mal de Israel. Mesmo que eu discorde de Israel, eu não vou falar mal. É a mesma coisa que acontece comigo aqui com os amigos brasileiros. A gente aqui pode falar mal do Brasil, falar tudo isso, mas se vem alguém de fora falar do Brasil, não pode. A mesma coisa acontece nas comunidades judaicas. Lógico que tem diferenças ideológicas, religiosas, mas, de maneira geral, os judeus, principalmente depois dos últimos conflitos, passaram a ter um apoio quase imediato e irrestrito a Israel. Agora, esse grupo, sim, por exemplo, tem judeus que vivem em situações muito difíceis. A gente fala, os judeus, a senhora citou os judeus no Irã. O Irã é uma ditadura, eles têm uma certa liberdade religiosa, mas eles não podem se pronunciar também contra o governo iraniano. Mas desculpa. Os judeus, a comunidade que está no Irã, porque esse assunto é, para mim, muito importante, eles têm, de certa forma, uma liberdade religiosa lá, porque eles são contra Israel. Porque eles não vão fazer uma manifestação pró-Israel lá dentro nunca. Na minha opinião, né? E então, assim, aí a minha pergunta também, já para você continuar na comunidade do Irã, judaica no Irã, é assim, eles nunca, tipo assim, Israel nunca pensou em negociar e tirar toda essa comunidade judaica do Irã e trazer para Israel? Olha, tem uma comunidade judaica iraniana em Israel, muito grande, não em termos absolutos, mas é uma comunidade muito forte. São judeus que conseguiram ainda sair do Irã, mesmo depois da Revolução Islâmica, e que vivem aqui e mantêm a cultura. Tem um rapaz que tem um programa de rádio, em que ele transmite pela internet também para, não só para judeus, para a comunidade aberta no Irã. E os judeus iranianos eles têm tradições muito fortes, é uma comunidade judaica muito antiga, uma comunidade judaica, lembra, que vem lá de 3.000 anos atrás. Da época da rainha Esther, né? A rainha Esther, sim. Sim, na época, a rainha Esther é da época do Ciro, do grande rei Ciro, da grande Pérsia. O Irã antigo, que não era o Irã de hoje, o Irã de hoje é extremista muçulmano xiita, né? Naquela época, o Império Persa tinha outras religiões antigas, zoroastrismo, religiões que não existem mais, ou que pelo menos são quase desaparecidas, né? O paganismo, o politeísmo. Né? Agora, os judeus também da Turquia também vivem uma posição muito difícil, porque a comunidade judaica turca ela é também muito variada. Tem judeus religiosos, tem judeus seculares, só que o país é um país extremamente contra Israel. Então, eles não podem também falar abertamente tudo o que eles pensam sobre o governo da Turquia e também não tudo o que eles pensam sobre o governo de Israel. Agora, eu também quero citar os países da Europa, os judeus que vivem em países da Europa, onde tem hoje capitais onde tem uma presença muçulmana muito forte. Os judeus vivem em comunidades fechadas, com medo de terrorismo, com medo de violência, e também é uma situação que ela não é muito agradável para para nós brasileiros, mas também precisa ser dita. A comunidade judaica no Brasil também vive uma situação difícil, porque o Brasil, hoje em dia, tem um governo que se coloca ao lado de grupos que defendem o extermínio do Brasil, de Israel, né?
políticos, acadêmicos, jornalistas, artistas saem abertamente acusando Israel de crimes hediondos e defendendo o fim do Estado de Israel. Então, coloca os judeus também numa situação difícil, né, dentro do país. E lembrando que Brasil e Israel sempre tiveram relações cordiais e que foram piorando nos últimos 20 anos. Eu não quero entrar em política, mas elas foram... O Brasil vem se colocando contra Israel em todas as instâncias políticas internacionais também. Então, essa é a realidade do judaísmo hoje. Agora, só agora, pastora, nós estamos em 2025, o número de judeus no mundo, e é importante a gente falar isso porque é impossível a gente conversar sobre comunidades judaicas no mundo sem falar no Holocausto, certo? Então, nós vamos entrar só agora, em 2025, o número de judeus no mundo passou o número de judeus que existia antes do Holocausto. Quer dizer, então, são 80 anos já que o povo judeu vem se recuperando, são 76 anos de Israel e 80 anos do Holocausto, então só agora o povo judeu vem se recuperando. Quer dizer, a diáspora, a grande diáspora da invasão romana, ela terminou com a criação de Israel, mas, quer dizer, ela não terminou, ela começou a acabar, né? Porque a criação do Estado de Israel e a volta dos judeus para Israel foi o início. Nós ainda estamos no processo, tem muita coisa ainda a ser feita, né? Muita coisa a ser desenvolvida, e também muitas questões que o próprio povo judeu tem que se perguntar, até o que a senhora comentou, né? A relação com outros países, as relações com comunidades ao redor do mundo. Então, a questão do Irã, para encerrar, é muito difícil. Mesmo que os judeus, um grupo que chama Naturei Karta, eles são ultra-religiosos e não aceitam o Estado de Israel. Os judeus do Irã, que também vivem a situação difícil, não podem falar. Mesmo que eles forem contra o Irã, eles não podem falar. E a gente espera que a guerra termine, que Israel e Irã possam ter relações diplomáticas como tinham antes da Revolução Islâmica. Israel e Irã eram países muito amigos, países que tinham comércio, tinham troca cultural e que, se Deus quiser, a gente vai voltar a ter paz aqui no Oriente Médio. Se Deus quiser e no momento certo, né? Eu vou para a próxima pergunta aqui, e é uma aula que nós estamos tendo hoje. Eu peço que todos que estão assistindo interessam, é uma aula da cultura, é uma aula espiritual da Bíblia. E a próxima pergunta, Michel, que eu quero te fazer é como as comunidades judaicas conseguiram preservar a sua cultura, a sua fé, as suas tradições, mesmo vivendo em contextos tão diferentes, e eu vou até acrescentar mais uma coisinha aqui na pergunta, e correndo risco de vida, né, para manter, porque eu digo que as pessoas, né, os opositores de Deus, eles acham que podem destruir Israel, e eles esquecem, e eu às vezes falo nas minhas pregações, que o povo judeu é a semente do mundo. Então, por mais que eles tentam contra, eles não vão conseguir, porque é uma semente que renasce das cinzas, é como rompe a terra, rompe os obstáculos, as barreiras e ressurge, porque quem protege, quem guarda Israel é o Deus de Israel,
E aproveito esse momento aqui para dizer aos cristãos antissemitas que costumam dizer que esse Israel bíblico não existe mais e que Deus esqueceu o Israel atual, e isso é uma grande heresia, mas uma grande heresia. Deus nunca abandonou o povo de Israel, não é o assunto hoje aqui, mas você podem, esses que pensam assim, eu convido para vocês lerem Romanos 11, do capítulo 11, aliás, do 9 até o 11, 9, 10 e 11, que vocês vão entender o plano de Deus para Israel. Então, essa pergunta é uma pergunta que, para mim, Michel, mostra, vamos dizer assim, a mão de Deus, o milagre de Deus, porque é quase impossível um povo que ficou 2 anos sem terra, sem pátria, sem bandeira, sem nada, vocês, né, terem sobrevivido. Olha, essa questão é sempre levantada, né? Qual que é o segredo da sobrevivência do povo judeu? Eu acho que tem duas coisas, três, né? Três aspectos. O primeiro, eu acho que é a manutenção da religião, principalmente da Torá, da leitura da Torá, dos costumes. A Torá, ela é lida, né? A Torá é o que é conhecido em português como o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento, né? Ela começou a ser lida em público há 2.500 anos atrás. Então, ela nunca foi mantida como um segredo ou só por um grupo de pessoas. Ela foi lida ao povo. Ela é lida 2 vezes por semana nas sinagogas ao público. E esse costume, ele começou a ser lido, a Torá começou a ser lida em público nos dias de feira, nos dias em que havia mercado nas ruas, em que havia muita gente nas ruas. Então, foi popularizado, né? Se diz no judaísmo que Deus deu as leis a Moisés, Moisés passou aos anciãos de Israel, e depois aos sábios, e depois foi popularizando até chegar hoje em dia, né? Então, o conhecimento da lei, o debate da lei, ele foi popularizado. Depois, você tem também a flexibilidade. O povo judeu, nessas diásporas, nos locais onde passou, ele adotou costumes de outros povos também. E isso também está explicado na Bíblia. Ele não foi totalmente contra, ele adaptou os costumes e tornou isso a serviço de um só Deus, né? Ele se baseou em outras culturas também, porque é impossível você morar em outros lugares e também não absorver a cultura, né? E viver de outros lugares. E depois também